Você já ouviu falar sobre hipertricose, também conhecida como a síndrome do lobisomem? É uma mutação genética muito rara, que causa o excesso de pelos no corpo humano. É claro que todos nós temos pelos pelo corpo, mas quando se trata da síndrome de lobisomem, o crescimento dos pelos é em excesso, o que torna a pessoa extremamente peluda. Por isso, o nome de síndrome de lobisomem. E essa condição não se limita a gênero e pode afetar tanto homens quanto mulheres. Em alguns casos, a pessoa pode ter o rosto completamente coberto por pelos. Mesmo que seja uma condição muito rara, existem algumas pessoas em todo o mundo que sofrem com o excesso de pelos. Se a depilação pode ser algo doloroso para alguém que tem a quantidade de pelos considerada normal, imagina como seria a depilação para essas pessoas. Confira a seguir 7 histórias de pessoas que se tornaram famosas por terem a síndrome do lobisomem. Eu sou a Viviane e vou contar essa história para vocês. 1. Alice Doherty. Nascida em 1887, Alice ficou conhecida como a única pessoa com hipertricose a nascer nos Estados Unidos. Filha de pais comuns, a garota tinha outros 2 irmãos mais velhos, que não tinham a mesma condição que ela. Aos 2 anos de idade, os seus pais notaram que ela era diferente dos outros e viram nisso uma oportunidade de ganhar dinheiro. Foi nessa época que eles começaram a cobrar para exibi-la em sua cidade. Quando completou 5 anos de idade, os seus pelos faciais cobriram completamente o seu rosto e tinha mais de 13 centímetros de comprimento. Durante a adolescência, os pelos cresceram, alcançando impressionantes 23 centímetros. Conforme crescia, a popularidade da garota peluda também crescia, e os seus pais a transformaram em um verdadeiro espetáculo, o que atraiu várias pessoas para ver de perto a menina peluda. Alice se aposentou em 1915, em Dallas, onde viveu até a sua morte em 1933, aos 46 anos de idade. 2. Barbara Van Beck. Casos de síndrome de lobisomem são documentados há muitos séculos. Um dos casos mais notórios foi o de Barbara Van Beck, a criada cabeluda. Nascida na Alemanha em 1629, Bárbara era a única pessoa na sua família a ter a síndrome. Assim como Alice, Bárbara também foi usada pela própria família para conseguir dinheiro. A menina tinha apenas 3 anos de idade, quando a sua família a colocou em shows itinerantes. Bárbara era vista por muitos como um monstro, uma esquisitice que servia apenas para o deleite do público, que ficava chocado com a sua aparência. Devido ao excesso de pelos, ela chegou a ser examinada por vários médicos naquela época. Um deles chegou a dizer que ela era assim porque era o fruto de um acasalamento entre um humano e um macaco. Ninguém nunca soube o que aconteceu com ela, já que depois de 1668, ela literalmente desapareceu do mapa. Ninguém nunca mais a viu. 3. Júlia Pastrana. Muitas pessoas com hipertricose apresentam fisionomia comum, apenas com excesso de pelo. Mas esse não era o caso de Júlia. A menina nascida no México em 1834 era muito diferente dos outros irmãos. E não apenas pelo excesso de pelos. Júlia nasceu com o corpo todo coberto de cabelo, com exceção das palmas das mãos e solas dos pés. Mas além disso, Júlia também tinha outra característica diferente. Ela tinha lábios anormalmente grossos, uma mandíbula maior do que a normal, sobrancelhas grossas e um nariz muito grande, de formato irregular. Estudos posteriores a diagnosticaram como uma condição ainda mais rara, a hipertricose acromegaloide. Ela foi considerada uma aberração por toda a sua vida, sendo frequentemente insultada por onde passava.
Um médico de Nova York, Dr. Alexandre Mott, chegou a dizer que a Júlia era um híbrido de um humano com um orangotango. E pior do que isso, outros médicos que inclusive a exploraram por dinheiro, alegaram que ela não era um ser humano, mas sim uma espécie extinta. 4. Tai Jin. Tai Jin nasceu em 1849, na China, e o seu nascimento foi considerado amaldiçoado. Por isso, ele nasceu com hipertricose, vindo de uma família muito supersticiosa. Tai Jin foi jogado na floresta para morrer ainda bebê, quando foi encontrado por um monge, que o levou para o templo. Lá, o bebê foi criado por vários monges que viviam no monastério. Os monges ensinaram a Tai tudo sobre a sua cultura, e o garoto pôde estudar todas as especialidades enquanto viveu no templo. Ele foi educado em artes marciais e encontrou a sua paixão pelo Kung Fu. Ele teria dominado mais de 200 sistemas de mãos livres, como 140 sistemas de armas. Depois de muitos anos de estudos e treinamentos, Tai Jin se tornou o primeiro grande mestre de Shaolin Do e um dos poucos a dominar as habilidades dos 7 templos. Ele passou o resto da sua vida ensinando jovens aprendizes a arte do Kung Fu. 5. Jojo Cara de Cachorro. Fedor, conhecido como Jojo Cara de Cachorro, nasceu na Rússia em 1868. Ele herdou a condição do seu pai, que também tinha hipertricose. Seu pai, conhecido como o Homem Selvagem da Floresta de Kostroma, já ganhava dinheiro se exibindo ao público e fez o mesmo com seu filho. Em 1884, Jojo decidiu agir sozinho e procurou um agente de turismo para o agenciar em shows itinerantes. Foi nessa época que Jojo chegou à América e ganhou fama. Para dar mais ênfase à sua história, o seu agente inventou toda uma história fantasiosa de que Jojo teria sido encontrado por caçadores na floresta e que era filho de um animal selvagem. Para dar mais veracidade à história, ele foi encorajado a morder a plateia, que vibrava com os seus shows. Ele adorava se apresentar para grandes plateias, mas não viveu por muito tempo. Jojo, Cara de Cachorro, morreu aos 35 anos de idade de uma pneumonia. 6. Lionel, o Cara de Leão. Stefan nasceu na Colômbia em 1890. Ele ficou conhecido como Lionel, o Cara de Leão, devido à hipertricose. Quando nasceu, Stefan tinha o corpo coberto por 2 centímetros de pelo. Sua mãe viu o bebê como uma aberração e decidiu doá-lo para um artista alemão. Essa foi a sorte de Stefan, que pôde ter uma vida normal e chegou a frequentar um internato alemão para ter a educação que merecia. Mas o garoto gostava mesmo de se apresentar. Ele viajou pelos Estados Unidos durante grande parte da sua vida, entretendo grandes plateias em vários lugares. Devido à sua aparência de leão, ele fazia acrobacias para reprimir qualquer medo que o público tivesse de suas feições. Depois de passar anos morando nos Estados Unidos, ele se mudou para a Alemanha, onde morreu em 1932 de um ataque cardíaco. 7. Petrus Gonçalves. Petrus nasceu por volta de 1537, em algum lugar das Ilhas Canárias. Ele sofria de hipertricose e, mesmo sendo um escravo, a sua condição acabaria por transformar a sua vida. E nesse caso, para melhor. Aos 10 anos de idade, Petrus foi dado de presente ao rei Henri II, da França. O rei e sua esposa Catarina adoravam o menino. Ele nunca foi tratado como um escravo e recebeu o tratamento de um nobre. Teve acesso à educação e oportunidades de um nobre cavalheiro. Petrus se tornou fluente em vários idiomas e aprendeu sobre táticas militares, etiqueta e tato. Ele se casou com uma nobre.
com quem teve vários filhos. Com o tempo, ele e sua família simplesmente desapareceram da história. E aí, pessoas, vocês já conheciam a história dessas pessoas? Já ouviram falar alguma coisa sobre isso? Muitas vezes, apenas uma condição diferente é tratada como terror, o que não é o caso dessas pessoas. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam sobre tudo isso. O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima!